Fala turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar exclusivamente sobre a seção Relatórios dentro da ferramenta do Tintim. Então, clicando aqui no botão Relatórios no menu lateral, você vai ter acesso a 4 tipos de relatórios dentro do Tintim. Primeiro relatório é o relatório de conversas, ou seja, você vai baixar este relatório em sua totalidade. Se você tem 100 conversas dentro do Tintim, ou 1.000, 10.000, 20.000 conversas, esse relatório vai vir com todos os detalhes de todas as, por exemplo, 20.000 conversas que você tem aqui registradas dentro do Tintim. A depender do tamanho do relatório, você pode ou não esperar alguns segundos, alguns minutos, até que o download fique pronto. Basta você clicar no botão Conversas e automaticamente já vai entrar em processo de geração do seu relatório, e aí você pode, de tempos em tempos, verificar o status dele. No meu caso aqui, como é um relatório pequeno, ele já ficou pronto em alguns segundos. Se for um relatório muito grande, ele pode demorar um pouquinho mais de tempo para ficar pronto para você baixar. Lembrando que esse relatório de conversas é um relatório onde eu tenho todos os detalhes de todas as conversas. Existe também a possibilidade de você baixar um relatório fazendo um filtro na tela de conversas. Ou seja, nessa tela aqui, o que você pode fazer é fazer um filtro avançado nessa tela. Por exemplo, eu quero filtrar só quem está na etapa de compra. E aí, após fazer o filtro, eu consigo baixar o relatório só do exato filtro que eu acabei de fazer na tela de conversas. E aí também o histórico dessa geração do relatório vai aparecer aqui para você nessa tela. Além do relatório de conversas, a gente tem também um relatório de histórico de alteração da jornada de compra, ou seja, o próprio nome já diz, aqui nesse relatório você vai ter todo o histórico de mudanças de etapa das conversas, seja elas quantas vezes essas conversas mudaram de etapa. E você tem também um relatório de histórico de vendas. Obviamente, só as conversas que avançaram para uma etapa que representa a venda vão estar presentes nesse relatório. E exatamente como no relatório de conversas, o relatório de histórico de alteração ou de histórico de venda vai vir na sua totalidade, ou seja, desde o D0, de quando você começou a capturar as conversas de WhatsApp, até a data que você está fazendo a requisição da geração desse relatório. O relatório de conversão offline com Gclead, eu não vou falar exatamente nesse vídeo, mas só para você saber o que é, ele é um CSV, ou seja, uma planilha. Você baixa no Tintim e faz o upload lá dentro do Google Ads para levar as conversões que acontecem offline para dentro do Google Ads. É fácil. Clicou, baixou e subiu lá no Google Ads. Claro, depois de algumas poucas configurações que você tem que fazer lá dentro do Google Ads. Se você quiser saber mais exclusivamente sobre esse relatório e sobre como otimizar suas campanhas de Google Ads através desse relatório, eu vou deixar aqui em cima no card, se você está vendo no YouTube, vou botar na descrição do vídeo e também aqui embaixo se você está vendo esse vídeo na central de ajuda. Com esses relatórios baixados, eles sempre vão vir no formato CSV. Ou seja, para você que não sabe, CSV é uma extensão de planilha onde é necessário importar a planilha para dentro do Excel, para que ele abra de uma maneira correta, separando as vírgulas em colunas e assim por diante. Ou então você pode importar esse relatório, esse CSV, para dentro do Google Sheets. E o Google mesmo já vai conseguir fazer a separação entre colunas. Eu não vou me estender muito explicando o que é uma planilha CSV, como abrir e assim por diante, mas você pode buscar essa informação em outros canais. Eu vou, nesse caso, pegar um exemplo para você. Então, vou vir aqui, vou baixar essa planilha que eu acabei de pedir a geração. Ela vai vir aqui, ó, .csv. Eu já tenho aqui uma planilha virgem em mãos. Eu vou fazer a importação desse CSV que eu acabei de baixar. Então, a gente vai vir aqui em fazer upload, arrastar esse CSV para cá e, de fato, importar os dados. Então, olha só que legal, dentro desse relatório, eu tenho um exemplo aqui para você, né, do relatório que eu acabei de fazer o upload, você tem diversas informações, ou seja, você tem todos os detalhes de todas as conversas. Você tem a origem dessa conversa, aqui na frente você tem também as colunas de origem, de ID, anúncio, conjunto e campanha, os nomes do anúncio, conjunto, campanha, seja de Google, seja de Meta. Você tem também aqui nesse relatório a data da primeira interação, data da última interação. Você tem a etapa atual, que essa conversa está na jornada de compra. Nome do link rastreável, por exemplo, se esse lead veio de um link rastreável. Mais para cá, você tem todas as UTMs, ou seja, Source, Medium, Campaign, Term, Content. Você também vai ter Gclead, você também vai ter FBclead, você vai ter Tintim FBID, você vai ter vários outros parâmetros
também dentro desse relatório. Você vai ter também país, estado, você vai ter a quantidade de vendas, você vai ter o valor das vendas acumuladas, você vai ter também o valor da última venda e assim por diante. Enfim, é uma infinidade de dados que você tem aqui com esse relatório e a partir daí você pode fazer as análises que desejar. Um outro dado muito bacana que a gente tem aqui são todos os telefones de todos os leads que entraram em contato com o seu atendimento. Com essa listagem aqui dá para você fazer miséria, né? Dá para você fazer uma ação de marketing, dá para você fazer um disparo em massa, construção de público, enfim. Aqui nesse relatório você tem muito insumo. Inclusive, quando eu disse sobre fazer as análises que desejar, você não precisa pegar essa planilha, jogar num Data Studio, com um dashboard maravilhoso. Eu vou recomendar você pegar essa planilha aqui e fazer uma tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica já te auxilia, já te ajuda a analisar dados para tomar melhores decisões. Mas, mais uma vez, eu não vou entrar no campo aqui de como construir uma tabela dinâmica, etc. A gente tem muito tutorial por aí em outros canais, como o YouTube, por exemplo, né? E é algo meio básico, assim, para quem trabalha com dados, saber mexer numa tabela dinâmica. Eu não vou me alongar em mostrar para vocês, nesse vídeo, os outros relatórios, tanto de histórico de jornada de compra quanto histórico de vendas. Mas, basicamente, é o mesmo relatório que você tem, obviamente segmentado por cada contexto do relatório. Histórico de alteração de etapa e histórico de venda. É isso, espero que eu tenha te ajudado a esclarecer dúvidas sobre essa seção relatórios, quais são os relatórios disponíveis dentro do Tintim. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de entrar em contato com o nosso suporte no WhatsApp para a gente auxiliar. Tamo junto, abração e boas vendas!